E falando ainda de dinheiro, gente, o Ceará tem mais de 170 mil empresas inadimplentes, ou seja, com dívidas, né? E acompanha o recorde nacional nesse segmento, tá? Os números são de março deste ano. No período, o país atingiu a marca de 7 milhões de empresas inadimplentes. E o nosso Ceará teve 172.853 empresas com registros aí de endividamentos. Nós vamos conversar a partir de agora com o diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará, o Abimael Carvalho, que está aqui conosco em linha e vai nos trazer outras informações e refletir um pouco também a respeito desse cenário. Abimael, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, né, de tocar num assunto tão importante. Inclusive, até agora, nós acabamos de ver aí também a posicionamento da FIEC, é uma questão muito relevante para todos. Em princípio, parece, né, que a majoração do IOF, a taxa de juros, o aumento da Selic pelo Banco Central não nos afeta, não nos diz respeito, mas na prática ele influencia na vida de todos os brasileiros, todos nós, desde quem atua efetivamente na atividade empresarial, como efetivamente todo e qualquer consumidor que precisa da aquisição de produtos básicos para alimentação, vestuário, combustível, todos os insumos que a gente usa na nossa vida, eles estão afetados e são afetados pela política econômica, pela política tarifária e pela alta taxa de juros. Exatamente. Então vamos já para iniciar o nosso bate-papo tocando nesse assunto, né? A alta de juros, da taxa de juros, a Selic. E chama a atenção, Abimael, que justamente a maior parte das empresas negativadas, conforme os dados que foram divulgados, são de setores de serviços, comércio e indústria. Justamente que a gente trouxe aí os números, né? E falando principalmente a respeito desse setor industrial, a gente sabe que o Ceará tem tido números bastante positivos, né? Vem registrando números positivos desde o ano passado. E aí, o que representa, né, essa alta na taxa de juros justamente para esses setores e falando também da questão da inadimplência, né? Afinal, esses são diretamente afetados aí e os números comprovam, né? Que pessoas que trabalham, os microempreendedores, os empreendedores, os donos de empresa desses setores estão aí enfrentando dificuldades, né? No cenário não só aqui do Ceará, mas em todo o Brasil. A taxa de juros, ela afeta diretamente o acesso ao crédito, o custo do dinheiro. Normalmente as operações, principalmente quando vivemos em período de crise, turbulência econômica, as empresas normalmente elas sofrem um processo de esfacelamento, até mesmo de fraqueza no caixa. Como é que elas fazem para re, retomar a atividade, até mesmo para pagar as obrigações correntes? Elas antecipam recebíveis ou lançam mão de dinheiro de terceiro, das instituições financeiras, para honrar suas obrigações corriqueiras e tocar, né, continuar tocando seu negócio. Até porque quando a gente tem uma alta de inflação, nós temos também um impacto automático necessário no consumo e uma retração nas vendas, principalmente para esses setores. Essa sequência que você falou, inclusive, é a sequência de percentual de atividade no nosso país. Primeiro a prestação de serviço, o comércio e depois a indústria. Todos três essenciais e nessa ordem, né, são exatamente o que representa a nossa atividade e a nossa produção interna. Quando eu tenho esse incremento na taxa de juros, tanto o acesso ao crédito fica mais difícil, porque a capacidade de garantia do tomador do crédito ela vai caindo, já que a taxa dos juros mais alta exige um volume maior de garantia e, consequentemente, o pequeno e o microempresário, eles normalmente ficam alijados, que são as categorias mais dependentes desse crédito, principalmente crédito rotativo, crédito para a movimentação da sua atividade. Da mesma forma,
com essa taxa mais alta e com esse período de retração na economia, nós vemos uma queda muito grande no consumo, e isso afeta diretamente também a capacidade de pagamento das empresas, que fazem muita projeção, fazem contraem obrigações com base na projeção de faturamento futuro. Quando esse faturamento ele sofre essa quebra a partir da redução do consumo e até mesmo do descumprimento das obrigações, porque normalmente você vende muito a prazo, quando o consumidor ele compra a prazo e começa a não pagar, isso impacta diretamente a quem tomou, ao empresário que precisaria honrar suas obrigações, independentemente de ter recebido ou não aqueles créditos das vendas que ele fez. Por isso que a gente sofre e automaticamente esse reflexo é percebido imediatamente nos setores mais importantes da nossa economia: serviço, comércio e indústria. Nós estamos conversando com Abimael Carvalho, que é advogado, diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará, trazendo essas informações e reflexões também a respeito desse cenário de inadimplência, né, gente? Mais de 170 mil empresas aqui no estado do Ceará, nesse cenário de enfrentamento, né, de dificuldades financeiras para se manterem ativas no mercado. E justamente, Abimael, nós temos aí 94% desse total das empresas endividadas hoje aqui no nosso estado são micro e pequenas empresas. Isso tem justamente a ver com o que você acabava de dizer, essa relação de as pessoas que têm menos acesso a crédito, elas acabam tendo mais dificuldade também de se manterem ativas? Na verdade, é até o seguinte: esse tipo de empresas, tá, as micro e pequenas empresas, são as que mais dependem do crédito de terceiros para tocar suas atividades. São empresas pouco capitalizadas e que precisam efetivamente, e sofrem mais rapidamente o impacto da inadimplência no mercado. Então, a partir do momento que os credores, que os consumidores desses empresários, desses micro e pequenos empresários, eles passam a comprar menos e até mesmo começam a dever as contas que contraem, essas empresas elas não têm lastro suficiente, né, no giro normal para arcar com esse prejuízo, ainda que momentâneo, né, e precisam do crédito de terceiros. E mais, eles pegam os créditos que eles vão fazendo, a partir das vendas que eles fazem, trocam isso antecipado nos bancos. Quando eles fazem isso, automaticamente o custo do dinheiro ele reflete. Então, eu fiz uma venda, eu esperava receber 100, na medida em que esse 100 eu não vou mais receber diretamente do meu consumidor, do meu comprador, e vou ter que antecipar esse recebível com uma instituição financeira. A instituição financeira precisa se remunerar desse recurso que ela está antecipando. O produto dela é o dinheiro e o custo do dinheiro são os juros. Quando a taxa aumenta, né, automaticamente o recebível do micro e pequeno empresário cai mais ainda, além do que ele já enfrentava de dificuldade pela concorrência natural, pela própria atividade mercadológica. Então, se eu faturei 100 esperando de resultado 40, à medida que eu preciso trocar isso no mercado, tá? Esse meu resultado de 40, ele cai para 20, para 15. Isso afeta diretamente não só minha expectativa de lucro, mas até, às vezes, minha própria capacidade de pagamento. Meu endividamento começa a crescer. E isso que se verifica automaticamente quando nós temos esse período de instabilidade econômica, né, e dessa alta da taxa de juros, porque o crédito fica mais difícil, o acesso a ele, consequentemente, dificultado por essa questão, gera também uma menor taxa ou um menor índice de recebível para o empresário. Então, ele fica com a margem bem mais apertada, fica com caixa muito mais afetado e normalmente ele sequer consegue repor, né, ou ter caixa normal para pagar suas dívidas. E aí gera a inadimplência e acaba, inclusive, agravando para uma crise empresarial, né, uma demanda por uma recuperação judicial ou, às vezes, até pela própria quebra da empresa. É isso, uma coisa puxa a outra, né? Tudo está
relacionado no mercado e por isso as pessoas acabam enfrentando dificuldades. Abimael, para a gente finalizar, dá para esperar aí uma mudança, né, de ter um prognóstico de diferenças, de alterações? O que a gente pode supor, né, a partir dessa alteração aí da taxa Selic, que agora passa, né, a ser de 15%? Devemos ter mudanças daqui para frente ou ainda seguir nesse cenário de complicações aí principalmente, né, para o micro e pequeno empreendedor? O Banco Central, ele até sinalizou agora, quando ele majorou para 15%, que essa vai ser a última majoração do ano e que daí para frente ou estabiliza ou reduz um pouco, né? De qualquer forma, o cenário para o próximo semestre ainda está muito desafiador e, infelizmente, não se enxerga um cenário muito positivo até dezembro. Até porque nós temos toda essa questão aí da insegurança em relação à capacidade do governo de equilibrar as contas, né? Tem todo esse enlace aí sobre a majoração do IOF, sim ou não, o governo precisando aumentar a arrecadação de alguma forma para ter o e essa instabilidade toda gera insegurança no mercado em geral. Então, além da taxa de estar alta, tá, pela insegurança e pelo risco de inadimplência contratual, a tendência também são as instituições financeiras dificultarem ou exigirem, serem mais criteriosos na liberação de recursos. O micro e pequeno empresário ele vai sofrer bastante com isso e se ele não se preparar, cortar gastos e se reorganizar nesse próximo semestre, ele vai ter realmente muitas dificuldades. Tá, então, as informações trazidas pelo Abimael Carvalho, diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará.